Evangelho de Marcos, no capítulo 5, um texto um pouco longo, mas para que nós possamos compreender ele na sua integridade, nós temos que lê-lo completo. Aqueles que vão achando, já vão dando glória a Deus aí, um amém aí. Ainda tem algumas folhas de Bíblias passando, e eu aguardo, para que todos nós possamos ter a compreensão da palavra de Deus esta noite. Amém? Glória a Deus, vamos ler o texto. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, queridos? Queridos, este é um dos textos que eu acho assim, de uma emoção grandiosa na Bíblia, se a gente se transportar para o momento, aquele grande momento em que Jesus desce do barco e se encontra com uma pessoa totalmente endemoniada. Essa pessoa estava num estado tão lamentável que a Bíblia diz que ela se cortava com pedras, ela morava nos sepulcros, ela estava com a sua vida totalmente destruída. A Bíblia diz que esse fato ocorreu na região de Decápolis, né? Possivelmente em Gerasa, Gadara ou Gergesa,
eram algumas regiões ali, algumas vilas, alguns povoados que ficava Decápolis, quer dizer 10 cidades, né? Então numa dessas cidades aconteceu este fato. E aqui nós podemos ver que este homem, não se diz a idade, não se diz o nome, não se diz a sua posição social, mas se diz que ele estava sendo oprimido, né? E possuído, ele estava sendo um escravo de Satanás. Satanás estava com completo domínio sobre a sua vida. Amém, queridos? Esse texto, ele serve muito bem para nós entendermos algumas coisas. Em primeiro lugar, queridos, nós podemos ver que através desse texto, nem todos os problemas são humanos. Alguns problemas que são vistos, são espirituais. Esse é um típico de um problema espiritual. Amém? Esse homem estava totalmente amarrado, escravizado por Satanás. E aqui, querido, nós podemos ver que nós devemos ter essa necessidade de discernir quando um problema é físico ou espiritual. Mas nesse nós podemos ver claramente que era um problema espiritual. Mas aqui nesta história narrada, aqui nesta ação de Jesus, nós podemos ver 3 forças trabalhando. A primeira força é a força de Satanás, que estava sobre aquela vida. Podemos também ver a força trabalhando, a força da sociedade, como a sociedade se comportou na questão desse caso. E também podemos ver a força que foi o agir do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver um pouco com relação a isso. Mas antes eu quero te dizer que esta mensagem tem por tema o valor de uma alma. Amém? Você conhece o valor de uma alma? Tem um hino que fala disso, né? Eu perguntei ali às irmãs, pensei que era da harpa, mas não é da harpa, né? Tem um louvor que fala disso, o valor de uma alma. Porque uma alma tem muito valor. Amém? Esse irmão que está do seu lado aí, meu irmão, ele tem uma alma e para Deus tem muito valor. Diga para ele, meu irmão, você é uma pessoa muito valorosa para o Senhor. Muito valorosa mesmo, viu? Há 3 forças agindo nessa questão. A primeira, Satanás. O que é que Satanás estava fazendo com relação a este homem? Ele estava destruindo a vida desse homem. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele estava fazendo o papel dele com relação a esta vida. Ele estava destruindo, completo. Primeiro lugar, queridos, ele estava destruindo a família deste homem. Por quê? Porque o homem não estava mais morando em casa, o homem estava perturbado, estava demente, ele tinha abandonado os seus para habitar num sepulcro, no lugar dos mortos. A sua vida familiar estava totalmente acabada. Morava nos sepulcros, como você vê no versículo 2. E o segundo ponto que nós podemos ver, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, estava destruindo essa vida. Mas Satanás também tem como alvo destruir a família. Fazia parte do processo de Satanás. Destruir essa vida, destruir a sua família. E ele estava conseguindo, tendo sucesso até esse momento. Ele também, queridos, pegou esse homem, destruiu os seus relacionamentos sociais. Quem é que quer ou queria ter uma amizade com um endemoniado? Um cara que se cortava. A Bíblia diz que eles amarravam ele com correntes, e ele quebrava as correntes. Se amarravam é porque ninguém podia, ele estava fazendo mal a alguém, estava partindo para cima de alguém. E ele não tinha mais amizades, né? Não tinha mais amigos, não tinha mais relacionamento social, como nós temos aqui.
E há um outro ponto que Satanás tenta também, porque ele vivia solitário, ele vivia sozinho no sepulcro. Quem eram as suas companhias do sepulcro? Somente os demônios que estavam com ele. E há um outro ponto que Satanás também tenta, é minar os relacionamentos. Satanás, ele tenta isolar você dos relacionamentos de família, de amizade, de comunhão. É o objetivo de Satanás. Porque para isso ele se manifestou, para destruir, para roubar, para matar. Então ele estava destruindo essa vida, destruindo a sua família, estava destruindo os seus relacionamentos e também destruindo a sua saúde, tanto física, porque ele se cortava, como a sua saúde mental. Ele estava completamente louco, perturbado. Ele estava completamente fora de si. Uma pessoa que precisa ser algemada, uma pessoa que vai morar em sepulcro, é porque não está bem consigo mesmo. Ele se autoflagelava. Ele auto se punia, ele auto se cortava com pedras. Então, queridos, ele não estava no seu normal. E além do mais, ele não tinha mais nenhum pudor, né? Porque andava nu. Ele não tinha mais o senso da vergonha do que era certo ou o que era errado. Ele também, querido, não tinha paz. Sabe por quê? Porque no versículo 5 aí, você está com a sua Bíblia aberta. Ele andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Ele não tinha paz, ele andava de um lado para o outro, de dia, de noite, e era gritando. Ele não tinha, Satanás também é mestre nisso, ele sempre quer roubar a paz. Sempre ele quer fazer isso. Não havia, queridos, descanso para esta alma aqui não. Essa alma não tinha descanso. E ele vivia desta maneira. Esse homem estava totalmente escravizado por Satanás. E quando Jesus chega, aqueles demônios que habitavam naquele homem foram até ele e se ajoelharam, porque não tem demônio que mate, um demônio que tenha poder, que não se dobre aos pés daquele que tem todo o poder, que é Jesus Cristo. E o interessante que eu acho aqui nessa cena é que esses demônios que estavam naquele homem vão até Jesus, e Jesus não é como nós vemos hoje. Qual é o teu nome? O que tu vai fazer com ele? Né? As pessoas não fazem entrevista com o demônio, né? Conta até uma história que o demônio falou para o outro, né? Ei, para onde é que tu vai hoje? Rapaz, eu vou ver se eu... Aí por esses bebedeiras por aí, por esses bar, eu vou perturbar o pessoal para beber mais. E tu vai para onde? O demônio perguntou para o outro. Rapaz, eu vou para uma igreja acolá. Para a igreja, rapaz? Porque lá na igreja dão uma oportunidade para a gente falar. Eu falo é muito. Né? Não tem? Aqueles que fazem entrevista com o demônio, né? Qual é o teu nome? Da onde é que tu vem? O que é que tu vai fazer com ela? Quem foi que mandou? Mas Jesus não. Jesus não tem conversa com o demônio. O único texto da Bíblia que a gente vê Jesus conversando com o demônio é esse. Que Jesus pergunta, qual é o teu nome? Sabe por quê? Somente para as pessoas que estavam perto, para aquela pessoa que estava endemoniada, ver a situação que aquela pessoa estava. Porque quando ele respondeu, o demônio, ele disse, não é um, é uma legião. E você sabe o que é uma legião? Uma legião, eles se comparam a uma legião romana, que era o exército, que eram 6.000 soldados. Então, o que estava no corpo daquele homem eram 6.000 demônios. O que Jesus pergunta o seu nome é para que se revelasse o quanto aquele homem estava sendo miseravelmente afligido por 6.000 demônios. O que Jesus queria mostrar aqui à comunidade é que aquele homem estava terrivelmente sendo oprimido por uma legião de demônios. Então, queridos, Satanás transformou esse homem num morto-vivo. Ele estava vivo porque respirava, mas estava morto em sua vida. Morto-vivo.
vivia no meio dos mortos. E uma pessoa, quando está distante de Deus, está distante do Senhor Jesus, da glória de Deus, ele se torna uma pessoa praticamente morta, não conhece a glória de Deus. E esse homem estava nessa situação, estava sem esperança, estava morando no cemitério, sem perspectiva nenhuma na sua vida. Era isso que o diabo estava fazendo na vida desse homem. Sabe por quê? Porque para o diabo, uma alma, uma vida não tem valor de nada. Não tem valor de nada para o diabo. Mas também, querido, nessa questão, nós podemos ver qual o valor desta alma para aquela sociedade, para aquela época, como eles reagiram perante esse homem endemoniado. Eles também não agiram muito diferente não, a sociedade, queridos. Sabe por quê? Porque a sociedade fez o quê? Foi acorrentar ele, prendeu ele longe da família, também o isolou da sua família. A sociedade excluiu ele, colocou ele num canto amarrado. Por quê, queridos? Sabe de uma coisa? A nossa sociedade trabalha muito com isso, com a exclusão. Se há um problema aqui, é mais fácil isolar para acolá. Se tem uma pessoa que está com um problema aqui, tira do meio e coloca acolá. Mas Jesus, ele trabalhava ao contrário, ele não trabalhava com exclusão. Jesus trabalhava com inclusão. Sabe por quê? Porque naquela época, os desvalidos, os exclusos eram as prostitutas, eram os cobradores de imposto, eram aqueles que, aleijados, os leprosos, eles eram todos excluídos pela sociedade, mas era esses que Jesus buscava, estava no meio deles. Jesus trabalha ao contrário do que a sociedade trabalha. A sociedade trabalha excluindo, tirando o problema de lado. Jesus não, ele vai e veio para esses que são excluídos. Você sabia que 70% desses que estão aí atrás das grades, 70% não se recupera? É muito pouco o percentual, queridos. 30% só, quando são libertos, se recupera. Tem presos desse aí que sai, no outro dia já está assaltando de novo. Não tem recuperação, sabe por quê? Porque a sociedade trabalha de forma errada. A solução não está em parede e grades. A solução está no interior do preso, e ninguém trabalha no interior, está na sua alma. É a sua alma que está danificada, é a sua alma que precisa ser restaurada. E sabe, só o que pode restaurar a alma de uma pessoa? Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Somente o poder do Espírito Santo de Deus pode trabalhar aqui no interior e restaurar a alma. Não é tijolo, não é grade, se não tiver o tratamento da alma. Não é. Então 70% volta a delinquir. O maior pecado, queridos, o maior problema da nossa sociedade é o pecado. É o pecado, né? E as pessoas não podem fazer nada para corrigir isso, porque o pecado só tem uma solução: é Jesus Cristo. Não tem outra solução. Ninguém pode fazer nada se não for Jesus. Para o pecado, só Jesus Cristo tem a resposta, né? E aquela sociedade, qual foi a solução que ela deu para aquele homem que estava endemoniado? Qual foi a solução? Foi excluir. E tem mais: quando Jesus lança os demônios fora, os demônios vão para uma manada de porcos que estavam perto. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eram quase 2.000 demônios. E esses demônios, aliás, 2.000 porcos, e esses 6.000 demônios entram nesses 2.000 porcos. Os porcos descem um despenhadeiro e caem tudo no mar e morrem. E o que acontece com a sociedade? A sociedade não se importou com aquele que estava com problema e foi liberto. A sociedade ficou revoltada porque perdeu os seus bens, que eram os porcos. O que eu posso entender aqui com relação à sociedade e o valor de uma alma? Eu entendo que a sociedade, ela até valoriza uma alma, sim. Ela valoriza. Mas para a sociedade,
uma alma vale mais do que um porco. Para a sociedade é assim. Uma alma pode valer muito menos do que um porco. Porque para eles, o que importava mais eram os seus porcos, né? O que importava mais era os seus bens. Agora, queridos, por último, nós podemos ver que o demônio, para Satanás, uma alma não tem nenhum valor. Para a sociedade, uma alma tem muito pouco valor. Agora vamos ver o terceiro personagem dessa história, o Senhor Jesus. Vamos ver como foi o comportamento de Jesus diante dessa situação. Em primeiro lugar, querido, nós podemos ver que Jesus, ele trabalhou completamente diferente. Porque Jesus valorizou tanto aquela alma, que se nós formos ver alguns capítulos, ou o capítulo anterior dessa questão, um pouquinho antes aí do seu texto, nós podemos ver que Jesus apaziguou, acalmou a tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus atravessou o mar, ele enfrentou perigos e houve uma grande tempestade, porque ele sabia que do outro lado havia uma alma que precisava da presença dele. Jesus Cristo, ele enfrentou o perigo, ele enfrentou o mar bravio, ele atravessou a trajetória de perigo para salvar uma única alma, uma única vida. Jesus Cristo, ele fez isso. Nós podemos ver que Gadara, para que você possa compreender, era uma cidade dos gentios, porque judeus, eles não criam porcos. Para o judeu, o porco é o único animal que eles não comem, porque para os judeus o porco é um animal impuro, imundo. E Gadara tinha criação de porcos, porque era uma cidade dos gentios, aqueles que não eram judeus. E você sabe que naquela época havia uma grande questão de judeus se envolver com gentios. Mas Jesus não viu essas questões. Jesus não olhou para isso. Jesus foi até Gadara, Jesus mudou o seu itinerário, ele quebrou esse tradicionalismo. Eu não quero saber se judeu pode entrar em terra gentil ou não. Eu sei que tem uma alma que precisa da minha presença. E ele quebrou o tradicionalismo, ele rompeu com as estruturas sociais, meu irmão, da época. Ele quebrou com as estruturas sociais, com os tradicionalismos. E ele disse: eu vou até Gadara. Não importa se vão me rejeitar, não importa o que vão falar, porque eu sei que tem uma alma que precisa da minha presença. Porque para Deus, a vida de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Diferentemente de Satanás, diferentemente da sociedade da época, para Jesus uma alma tem muito valor. Amém? Você pode bater no seu peito e dizer: eu sou muito valoroso para Jesus. Você é muito valoroso para Jesus, meu irmão. Uma alma tem um valor, vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. Jesus chega diante dele, vê que é uma legião que está naquele homem, 6.000 demônios. Jesus dá uma ordem: sai. Aqueles demônios saem, entram nos porcos, os porcos caem no mar, morrem, e aquele homem é totalmente liberto, queridos. Aquele homem é totalmente restaurado. Aquele homem, ele toma logo uma nova aparência. Aquele homem se veste, aquele homem fica totalmente mudado. Eu quero ver aqui o versículo para que você possa compreender. Versículo 15. Amém? Você está vendo aí? E foram ter com Jesus e viram quem? O endemoniado. Agora é ex-endemoniado aqui, amém? O que tivera a legião. Como é que ele estava? Estava assentado, vestido, em perfeito juízo. E o povo temeu, porque o homem estava bom, bonito, direitinho, né?
mas ele aqui estava totalmente transformado. Você sabe por quê, queridos? Porque é assim que Jesus faz. Porque quando Jesus entra numa vida, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Há uma transformação radical, porque Jesus, através do seu Santo Espírito, ele tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Aqui tem um bocado de pessoa, queridos, que já receberam a Jesus, e se foram contar a sua história, que anterior e hoje, você vai ver a mudança. Às vezes eu fico olhando o meu álbum de fotografia em casa, eu tenho vergonha, queridos, daqueles momentos que eu passei. Fotos, muitas vezes em mesa de bar, com cigarro na boca, são fotos de um passado, e eu vou deixar lá, sabe por quê? Para quando eu olhar, eu ver quem eu era, escravizado de Satanás, da onde o Senhor me tirou, e da onde eu estou hoje, para glorificar o meu Deus. Aleluias! Pode glorificar o nome santo do Senhor. Jesus libertou aquele homem, porque onde a luz chega, as trevas saem, se dissipam. Se você abrir o seu coração para Jesus, aquilo que tem alguma treva, ela vai se dissipar, porque onde Jesus chega, a luz chega. Aí, aquele homem que até então era rejeitado pela sociedade, era desprezado, era acorrentado, escravo de Satanás, agora Jesus vai e devolve a ele a sua dignidade de ser humano, de pessoa formada por Deus, de filho de Deus. Agora ele não é mais escravo de Satanás. Jesus vai e devolve tudo que Satanás estava roubando e tentando destruir. Jesus entrega a ele. Agora aquele homem está são, está vestido, tem uma nova postura. Aquele homem que antes corria angustiadamente, gritando de dia e de noite, agora está sentado, está calmo, está com a paz de Jesus Cristo. Aquele homem que gritava dia e noite, agora está no seu silêncio meditativo. Aquele homem que escandalizava correndo nu, agora está vestido, está decente, está numa postura digna de um filho de Deus. Aquele homem que era insano, agora está em perfeito juízo. Aquele homem que era violento, agora está ali dócil e socialmente amoroso, totalmente transformado, queridos. Aquele homem que pediu para Jesus, quando Jesus chegou, ele estava cheio de demônio e pediu para Jesus: Jesus, o que eu tenho contigo? Não se aproxima. Agora ele pede a Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero estar mais próximo a ti. Jesus, eu preciso de ti todos os dias da minha vida. Porque é isso que o Senhor Jesus faz, transforma as nossas vidas, querido. Jesus, ele nos impacta de uma maneira tal, que somente aqueles que já experimentaram esse poder do Evangelho, do Espírito Santo de Deus, está compreendendo o que eu estou falando aqui esta noite. E Jesus vai dar a ele uma missão. Ele diz: Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não. Aí do versículo 18 ao 20, nós vemos que Jesus dá a ele uma missão. E entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aqui é o endemoniado pedindo, que o deixasse estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, obedeceu, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam com aquilo que aquele homem anunciava. Jesus foi e disse para ele: não, você vai para a sua casa agora, você vai reconstruir a sua casa, você vai reconstruir a sua família, você vai reconstruir a sua vida, você agora vai ter um novo momento, você vai agora participar a todos o maior milagre que alguém pode ter recebido, que foi a salvação.
A salvação, queridos, é o maior de todos os milagres que alguém pode receber. Amém, queridos? Então, queridos, nós olhando para Jesus e para essa questão, nós fazemos também a mesma pergunta que nós fizemos aos antecessores: qual é o valor de uma alma para Jesus? Qual é o valor de uma vida para Jesus? Nós podemos ver que uma vida para Jesus é tão cara, que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. Foi o que Jesus fez. E para Deus, uma vida é tão cara, tão valorosa, que Deus não tinha nada mais do que valioso para dar ao homem, exceto o melhor que ele tinha, que foi o seu próprio filho. E Deus deu o seu próprio filho pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Deus, ele doou o que ele tinha de mais precioso, que foi a vida do seu filho Jesus Cristo, por nossas almas, queridos. Por nossas almas. Não importa como nós estamos na atualidade, esse homem estava totalmente destruído, ele estava acabado, mas Jesus restaurou a sua vida. Não importa como você chegou nesta casa esta noite, eu quero te dizer, da maneira que você chegou aqui hoje, Deus valoriza a tua alma. Deus, ele te ama de uma maneira grandiosa. Jesus Cristo veio a este mundo morrer por causa da tua vida. E eu te digo mais, meu irmão, se existisse só você no planeta Terra, Deus, da mesma maneira, enviaria o seu filho para morrer por você, porque uma alma para Jesus tem muito valor. Tem muito valor. Você é muito valoroso por Deus, para Deus, e é por isso que Jesus Cristo morreu por você esta noite. Amém? Você fica feliz com essa notícia? Jesus disse para o gadareno: agora vai e proclama as boas novas. Proclama o que eu fiz por você, o que Deus fez por você. E é isso que nós cristãos, que conhecemos esse amor, devemos fazer: proclamar aquilo que Deus fez por nós. Amém? Mas você é valoroso para Deus, e como demonstração que você reconhece o amor que Deus tem por você, esta noite você vai ficar em pé, glorificando a este Deus, agradecendo. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor para com a minha vida. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um minuto, que eu quero orar por você esta noite.